Olá, bom dia, bom dia. Deixa eu compartilhar aqui o nosso link. Aí, já está, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa leitura. Bom dia para quem está aí no Brasil, boa tarde para quem está aqui na Europa, que aqui já é boa tarde. Vamos continuar a leitura do nosso livro, Template Social do Antigo Testamento, Alanda Cope. Paizinho querido, Deus de amor, continue falando conosco, Espírito Santo, traga clareza sobre nós, para essa leitura. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, pastora Lucilene, bom dia. Nós vamos agora continuar nossa leitura e estamos no capítulo 4. Só lembrando que depois de umas horas eu tiro daqui e coloco lá no meu canal do YouTube, tá bem? Para que vocês possam dar seguimento na leitura. Esse é o meu desejo, é um livro incrível, principalmente porque ele é recheado de princípios bíblicos. Então vamos continuar, porque nós falamos, terminamos na pergunta de como aprendemos a pensar como Jesus, não é? E como devemos ser a igreja que Ele quer que sejamos. Capítulo 4. A revelação nos campos de milho. O que hoje lhe estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês têm que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Olá, bom dia, Dinha, bom dia, seja muito bem-vinda. Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Isso está em Deuteronômio 30, do 11 ao 14. Ainda hoje me lembro dos campos de trigo e milho que tomavam quilômetros e quilômetros ao lado da estrada. Eu dirigia entre Boise, no estado de Idaho, e Des Moines. Gente, me perdoa, não sei falar essas palavras não. Tô falando aqui o meu melhor, do jeito que eu entendo. No estado de Iowa, nos Estados Unidos. O horário, o ângulo da luz, a temperatura e o céu azul se mantêm tão reais em minha mente hoje em dia, tal como se fosse naquele exato momento. Por mais de um ano já havia ficado claro para mim que os cristãos estavam perdendo uma parte essencial das revelações de Deus para o homem. Minha geração não tinha a menor ideia do que significava discipular as nações. Como poderíamos reconquistar a sabedoria, o conhecimento e a influência para transformar comunidades como a igreja tinha feito no passado? E é engraçado que eu já estava vendo um vídeo num podcast e ele falando sobre isso, né? E, tipo, a igreja primitiva, como que em 200 anos a expansão que eles tiveram sem ter a Bíblia, sem ter tudo que temos hoje, né? Sem ter a internet, sem ter aviões. E eu acho que ele falou que era de 25 mil, mais ou menos, até 250 mil, né? Em 200 anos. Era uma coisa extraordinária. Para quem não tinha a tecnologia que temos hoje, a mobilidade que temos hoje. E eu sempre me perguntei sobre isso. Como assim? Porque 12 que começaram ali, né, abalaram a estrutura do mundo, e nós hoje que somos tantos, parece que não faz a diferença. Quais são as chaves? Eu tinha compreendido que a nossa mensagem estava incompleta, mas como poderíamos restaurar a revelação total? Na minha busca, eu procurei homens e mulheres de Deus que pareciam estar reconhecendo a mesma deficiência com relação ao impacto da igreja atual. Um desses homens foi Tom Allas,
pastor de uma pequena igreja na Nova Zelândia e um dos líderes internacionais da Jocum. Esse homem de Deus tinha uma enorme visão quanto ao papel da igreja no desenvolvimento do reino de Deus e a sua influência na terra. Chorei por horas depois de ouvi-lo falar no campus da Universidade das Nações, em Kailua Kona, no Havaí, sobre a nossa mensagem tão diminuída do Evangelho. Enquanto chorava, eu orei. Deus, o Senhor tem de nos mostrar o caminho de volta. Por favor, mostra-nos de novo o reino. Eu me senti tão constrangida pelo Espírito Santo que parecia que estava tendo um ataque cardíaco. Deus, revele-se a mim, ou então sinto que vou morrer. Alguns dias depois, fui falar com Tom Marshall e fiz a mesma pergunta que tinha feito aos outros, sendo que, dessa vez, a diferença era que eu tinha certeza de que o pastor Marshall teria a resposta. Como podemos mudar? Como podemos realmente discipular as nações? Como podemos transformar o sonho do reino em realidade? A resposta dele foi simples. Não faço a menor ideia. Deus não me deu uma revelação. Isso foi tudo que ele disse. Dizer que eu fiquei decepcionada é pouco. A pessoa de mais visão na área que eu estava estudando não tinha respostas para mim. Que esperança eu poderia ter agora? No mesmo ano, saí em uma viagem de 7 meses visitando bases missionárias nos Estados Unidos. Foi então que me vi dirigindo através dos campos de milho dos estados, conhecido como a Grande Pradaria, ou Great Plains. Dirigir, ao invés de simplesmente pegar um avião, era um grande descanso para mim e me proporcionava um tempo maravilhoso para mastigar ideias e orar. Por mais de 20 anos, eu tinha lido a Bíblia inteira pelo menos uma vez a cada ano e meio. E já havia lido todas as versões existentes na língua inglesa pelo menos uma vez também. Uau, né? Durante essa viagem, eu senti Deus me dar um alvo bem específico. Escutar a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse. Naquela manhã, entre os campos de milho, a luz brilhou em minha mente. A luz brilhou na minha mente e daquele momento em diante tudo na minha vida mudou. Enquanto eu ouvia Deuteronômio, foi como se eu recebesse ouvidos para ouvir aquilo que eu já havia lido por tantas vezes na minha vida e nunca tinha compreendido. Eu me dei conta de que a passagem que eu tinha acabado de escutar era sobre a lei civil. Moisés estava formando um governo. Olá, Adriana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Gente, vou parar aqui para fazer uma observação. A palavra do Senhor é viva e eficaz, ela se renova a cada manhã. Olha aí, ela leu pelo menos 10 vezes a Bíblia inteira. E eu não sei quantas versões que tem da Bíblia em inglês, na língua inglesa. Não deve ser poucas. Então, vamos calcular que ela leu pelo menos 20 vezes a Bíblia inteira. E a palavra do Senhor sempre se revela. Quanto mais estamos dispostos, quanto mais perguntamos, olha a oração que ela fez, olha a disposição dela, a sede dela de busca pela palavra do Senhor. E ali a palavra foi revelada. Olá, Débora, bom dia, bom dia. Então, como é incrível, não é? Isso que nós vivemos com a palavra. Você já passou por isso? Eu já passei por isso, de ler algo. E nesse livro aqui, essa parte que ela vai falar foi isso para mim. Porque nós lemos, muitas das vezes conectado em espírito. Tenho aprendido isso há pouco tempo, confesso. Mas muitas das vezes não. Muitas das vezes lemos porque, eu preciso ler a Bíblia. Porque todo mundo fala que eu tenho que ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Um conselho. Pega uma Bíblia com uma versão mais atualizada, sabe? Leia a Bíblia por querer conhecer a Deus, não por simplesmente uma prática que você vai experimentar isso. E ela aqui viu que ela estava escutando sobre uma lei civil. Moisés estava formando o governo. Não podemos ser religiosos. Ela estava ouvindo a Bíblia. Olha que incrível. Do mesmo jeito que você, às vezes, que está aqui e não tem muito tempo, está ouvindo a Bíblia também e um livro. Às vezes você não tem tempo de ler e está ouvindo. Que isso seja uma prática na sua vida. Também tem pessoas que são auditivas, é bem mais fácil ouvir do que ler. Depois veio uma passagem sobre economia, outra sobre família, saúde, mais sobre leis e assim por diante. A revelação me atingiu como um raio.
O trabalho de Moisés era discipular uma nação, ensinar um povo que tinha sido escravo por mais de 300 anos sobre como formar a administração na nação que acabara de nascer. Moisés tinha de ensinar a Israel os princípios de Deus sobre governo, economia, família, igreja e todas as outras áreas da sociedade que Deus entregara ao domínio humano. Ele teve 40 anos no deserto para fazê-lo e registrou tudo por escrito. Glória a Deus pela vida de Moisés, não é? Imagina que trabalha hoje. É fácil a gente registrar as coisas. Vir aqui, gravar um vídeo, mandar um áudio para nós mesmos, né? Hoje as pessoas nem escrevem mais. Imagina aquela época que era super difícil. Imagina registrar, carregar. Hoje é uma coisa simples, mas naquela época era algo bem complexo. No que eu estava pensando quando li o Pentateuco nas primeiras 20 vezes? Aqui, 20 vezes ela falou. Eu tinha sido ensinada a ler as escrituras procurando por certos temas como salvação, pecado, perdão, oração, justiça e batalha espiritual. Eu lia e interpretava alegoricamente, mesmo estando claro que são registros históricos de eventos que aconteceram em tempos e lugares reais. Quando lia sobre a escravidão de Israel, eu enxergava uma mensagem sobre o pecado e vida sem Jesus. Quando lia sobre o povo judeu no deserto, eu aprendia sobre o vale da decisão entre uma vida de pecado e a grande promessa de Deus sobre salvação. Quando lia sobre Israel entrando na terra prometida, salvação. Débora, ela leu pelo menos 20 vezes a Bíblia. Porque ela fala por 20 anos, durante 1 ano e meio, ela lia a Bíblia inteira. Então, vamos reduzir, né? Vamos falar umas 10 vezes, mas ela leu também todas as versões na língua inglesa, tá bem? E aí aqui ela estava ouvindo. Por isso, esse livro é muito rico. Ela é uma benção. Então vamos lá. Quando lia sobre o povo judeu no deserto, eu aprendia sobre o vale da decisão entre uma vida de pecado e a grande promessa de Deus sobre a salvação. Quando lia sobre Israel entrando na terra prometida, salvação. Eles finalmente chegaram a Deus e eu pregava essas mensagens. Esses paralelos, como com o pecado, com a decisão e a salvação, estão todos na Bíblia e não há nada de errado em ensiná-los. Porém, não são as mensagens principais dessa passagem. O que estava acontecendo com Moisés era real e não alegórico. Olá, Carol, meu amor, minha irmã, que honra você estar aqui, muito obrigada. Porém, não são as mensagens principais dessa passagem. O que estava acontecendo com Moisés era real e não alegórico. Ele tinha uma população real de judeus em um deserto de verdade, com um desafio real de transformá-los em uma nação próspera. Moisés estava tendo o trabalho de discipular uma nação com os princípios que iriam torná-la bem-sucedida em todos os aspectos e foi inspirado por Deus a registrá-los por escrito para você e para mim. Glória a Deus pela vida de Moisés mais uma vez. Naquele momento, eu soube que nunca mais leria a Bíblia do mesmo jeito. Minha visão de mundo foi radicalmente transformada. Glória a Deus, que essa é a minha oração. Para que em mim e em você, nós nunca mais possamos ler a Bíblia da mesma forma. Que a nossa visão de mundo seja radicalmente transformada em nome de Jesus. Moisés, que trabalheira. Que trabalho tinha Moisés? Nós achamos que temos nações necessitadas hoje em dia, mas dê uma olhada em tudo que ele tinha que lidar. Preparados? Vamos lá, olha só. Sabemos que 600 mil homens fisicamente aptos saíram do Egito junto com Moisés. Qual era a população total? Se contarmos o número de mulheres e crianças para cada homem apto da família de Jacó, que totalizavam 70 homens, quando entraram no Egito, ficaria em torno de 4,5 para cada um. Nessa proporção, o número de israelitas que deixaram o Egito seria em torno de 2.700.000 pessoas. Mas lembre-se de que eles estavam tendo problemas com os faraós por estarem se multiplicando tão rapidamente e ameaçando o equilíbrio da população com os egípcios. Além disso, a nação de Israel não partiu do Egito sozinha, pois escravos que não eram israelitas partiram com eles também. Desde o início, estrangeiros eram parte da multidão em jornada pelo deserto. Não é exagero dizer que Moisés estava guiando mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Para termos essa ideia mais clara, esse número equivale a
mais que o total da população de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Amo isso, que ela usou o nosso Brasil de exemplo de população. Ó, muito amor por Belo Horizonte. Um beijinho pro povo mineiro. A maior situação de refugiados da história moderna foi a dos afegãos, na fronteira paquistanesa, depois da invasão feita pela ex-União Soviética. Eles somavam em torno de 2 milhões. Mesmo com a união de recursos das Nações Unidas, Cruz Vermelha, junto com o auxílio de países desenvolvidos, essa situação de refugiados sobrecarregou as agências humanitárias. Já os judeus, no deserto, não tinham ajuda externa para socorrê-los. Eles se encontravam em circunstâncias muito piores. Os refugiados afegãos tinham um país para onde voltar. Tinham casas, escolas, negócios e instituições para os quais podiam retornar. Tinham bancos, estradas e infraestrutura para reconstruir, mesmo tendo grande parte sendo destruída pela União Soviética. Os afegãos eram refugiados, mas os judeus, fugindo do Egito, eram um povo sem nada. Eles não tinham país, tinham apenas uma promessa. Aí, eu tô empolgada com essa parte, eu vou ler mais um pouquinho. Vou ler mais um pouquinho desse capítulo. Imagine, o povo de Israel cresceu de um pequeno clã de 70 pessoas para mais de 3 milhões em 430 anos. Tinha estado exilados durante todo esse tempo e durante 300 anos tinha sido mão de obra escrava sob o domínio dos faraós egípcios, sendo que tinham acabado de deixar a nação do Egito, trazendo consigo só aquilo que conseguiram carregar e os animais que possuíam. Pense nisso. Um general do exército norte-americano, especializado em logística, analisou a situação com sua mente matemática e calculou que eles precisariam aproximadamente de 1.500 milhões, 1 milhão e 500 de de toneladas de alimento por dia, o que equivale em média à carga de 100 caminhões médios para cada 3 quilômetros de percurso, por exemplo, e 4.000 toneladas de lenha por dia para a preparação do alimento. Você já tinha parado para pensar nisso? A gente lê lá, não para para pensar nos detalhes, né? E mais, 1 milhão de galões de água por dia para beber e para lavar louça. Isso tudo iria requerer um trem de 3.000 quilômetros de comprimento só com vagões tanques. O acampamento deveria ter quase 2 vezes o tamanho do município de São Paulo. Atenção, por exemplo. Além disso, eles eram pobres, eles não tinham escolas, eles não tinham governo, eles não tinham economia, eles não tinham terra, eles não tinham exército, não tinham indústria, não tinham agricultura. Eles não tinham uma religião. Eles tinham espírito de pobreza e não davam valor ao trabalho. Eles tinham sido oprimidos e feitos reféns de uma situação. Eles tinham um sistema social subdesenvolvido. Eles eram, sem dúvida, o maior e mais subdesenvolvido povo que já existiu na face da terra, comparados a qualquer outra nação na qual eu possa pensar hoje. Israel, no deserto, encontrava-se em uma situação muito pior. É para este povo que Deus diz, olha como Deus é incrível, vocês não são uma nação, mas eu farei de vocês uma nação. Quantas coisas você já ouviu que você não era? Você não é próspero, você não é calmo, você não é feliz, você não é amado. As pessoas podem te dizer o que foi, Deus te fala, é verdade, você não era amado, mas eu farei de você alguém amado. Ah, você não era próspero, mas eu farei de você alguém próspero. Ah, mas você não era manso, mas eu farei de você isso. Ele promete a eles que iriam se tornar uma grande nação e que outras nações iriam admirar sua grandeza e seriam abençoadas através dele. Eles tinham acabado de partir de uma das maiores civilizações na história da humanidade, o Egito, em seus dias de glória sobre o reinado dos faraós. Os judeus formavam uma multidão empobrecida no meio de um deserto. Ainda assim, Deus diz para eles que iria transformá-los em uma grande nação.
Dá para imaginar a incredulidade, o espanto e até o cinismo com que eles receberam essa promessa? Às vezes a gente julga eles, né? Será que a gente não faria pior? No entanto, em cerca de 300 anos, Deus cumpriu sua promessa. Ele os transforma em uma das maiores, se não a maior nação existente naquela época. Eles adquirem uma reputação tão notória que, em 3 séculos, o mundo todo estava falando sobre Israel. Uma rainha da península da Arábia Saudita toma conhecimento desse grande reino e decide verificar pessoalmente. Ela viaja rumo ao norte e atravessa o Egito, a antiga grande civilização. Sua jornada continua em direção a Canaã. Escute essas palavras. 1 Reis 10, do 1 ao 10. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão, a fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor. E foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo que ouvi em meu país acerca de suas realizações e da tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Amém? Eu vou parar por aqui, porque senão eu me empolgo. Deixa eu anotar aqui onde nós paramos. E eu senti algo muito forte enquanto li aqui isso. O nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. Para os incrédulos, nós só temos que viver e ser exemplo. Porque eles mesmos farão como a rainha de Sabá, falarão. E aqui a nação de Israel, esse projeto que Deus pegou, né? Da nação de Israel, fez esse projeto ali no deserto. Pode ser nós. Nós podemos ser. Nós saímos da escravidão e temos que deixar Deus nos levar à liberdade, não é? E através desse processo, dessa vivência, Deus vai fazendo e o nome dele é glorificado e as pessoas, e essa é a minha oração, sabe? Que com o meu viver, com o meu dia a dia, com as coisas simples, as pessoas possam ver o caráter de Cristo, ver Deus na minha vida, sabe? Ele me tirou uma improvável e que através disso o nome dele seja glorificado. E é isso que temos que ter. Então você, que nesse dia pode estar desiludido, triste, pensando, não tem jeito, eu nasci assim, sempre foi assim, na minha família toda foi assim. Eu sou prova viva de que isso é uma mentira. E Israel também, como nação. Que é mais, às vezes eu posso falar de mim e você pensar, e daí? Mas olha para a Bíblia, veja esse povo. Você viu aqui os detalhes que um militar disse e falou com propriedade, sabia o que ele estava falando. Olá, bom dia para quem está chegando. Então, o que acontece? Mesmo com tudo isso aqui que eles precisavam, com todo o desafio que era impossível. Imagina, precisar de 4.000 toneladas por dia só de lenha. É impossível humanamente, se você for olhar. Eles não tinha nada. Aqui ele falou trem, caminhão,
falou de coisas que nós temos hoje que eles não tinham. Então, mesmo aquilo que é impossível na sua vida, mesmo aquilo que você já acreditou na mentira de que é um decreto, já está, não tem volta a dar, não tem como acontecer. Não acredite nisso. Tenha como exemplo o que o Senhor fez no deserto com esse povo, que Ele transformou esse povo em 300 anos, por volta de 300 anos, não é? Em uma nação. Povo que estava escravo, escravizado, que tinha uma mente escrava, pobre, e Ele levou para a rainha de Sabá falar tudo que ela falou aqui, tá bem? Um beijinho grande, muito obrigada para quem esteve aqui. Eu estou aí, amanhã a gente fala de novo. Depois eu já não falo no fim de semana, só de semana. E a gente vai continuando lendo. Muito obrigada, Deus abençoe a sua vida e um beijinho muito grande.